Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um Conversa na Rede? Hoje a gente vai conversar com a Caroline. Um papo hoje de um tema bem diferente. Eu particularmente fiquei bem curioso. Deixa eu aguardar aqui ela entrar para a gente convidá-la e aproveitar aí bastante esse tempo com ela para conhecer essa temática que a professora vai nos apresentar. A Michele chegou, aqui é a CM Vale. A escritora Caroline acabou de entrar. Vou fazer aqui um convite para ela já me convidou. Deixa eu virar a câmera. Olá, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aí ao nosso Conversa na Rede. Eu que agradeço o convite. Vamos trocar Fiquei, bastante. fiquei super feliz com o seu convite, né? Quando a gente começamos a conversar sobre essa Sim, possibilidade da gente fazer essa atividade aqui, não é? Falar um pouco sobre o teu trabalho, falar um pouco sobre como você tem desenvolvido o teu projeto. E fiquei assim super curioso também, né? Porque é um tema novo, me parece que pelo menos para mim é um tema novo, uma área nova, e a gente tem sim. aí bastante coisa para trocar. Então, antes da gente começar, eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho, né, de você, e depois a gente entra na temática da sua fala. O pessoal está chegando, Combinado. isso é um Sim, processo. sim. Meu nome é Caroline, né? Como já coloquei, eu sempre coloco primeiro escritora porque realmente tudo que me movimentou até profissionalmente sempre foi essa paixão pela comunicação, por pessoas, né? Tanto escrevendo quanto lendo. Acho que esse universo é muito mágico. Então, tanto a minha escolha profissional de ser professora, de me formar em letras, depois em pedagogia, e ter tido vontade também em fazer psicologia e acabar lendo muito também por fora. Então, eu acabei trazendo muito isso para os meus livros. E a escrita sempre foi muito importante para mim, assim, em diários, em colocar para o papel aquilo que eu não queria dizer, de repente, para ferir outra pessoa. Eu acho que você vai lá, senta, escreve e parece que você organiza o seu pensamento ali, né? Então, é importante dizer que eu nunca fui aquela pessoa que lê o dia inteiro, né? As pessoas às vezes acreditam que quem gosta de literatura tem que estar sempre o tempo todo ser aquele que está distante das pessoas, né? E não é, você pode encontrar aquela paixão e também desenvolver outras coisas na sua vida. Então, sempre foi esse caminho de vida, essa parte dessa troca que a literatura proporciona. E como foi esse teu encontro com a literatura? Foi muito cedo? Como é que foi? Teve alguma obra assim que te marcou? Como é que foi esse contato? Eu acredito que isso vem uma formação tão antes da gente perceber, que é quando a minha mãe, como uma educadora nata, né, ela já não está mais aqui no plano terrestre, mas assim, eu devo tudo a ela também da minha formação. Então, quando você proporciona desde a criança de uma para exercitar a criatividade, ela nunca me colocou em formas. Nunca foi a necessidade de brinquedos só para meninas ou para meninos, ou só tem que ler determinado tipo de coisa. Eu sempre fui livre. Então foi essa liberdade que me colocou também para criar. Para poder começar com 13 para 14 anos a pensar em escrever um livro, mas não dizendo eu estou escrevendo um livro, e sim eu estou escrevendo algo e estou deixando ele livre. Tanto que o primeiro eu levei quase 20 anos para publicar, porque não tinha essa questão de pressa ou necessidade. Eu acho que tudo que as pessoas estão tendo nessa ansiedade toda não caminha com literatura. Acho que literatura é fluidez, é deixar a inspiração, é deixar a magia tomar conta de você e não se pressionar por esse mundo todo do jeito que está, né? Uhum. E fala um pouco desse teu livro aí, o primeiro que você falou, né, que levou 20 anos para escrever.
o primeiro, depois acredito que você foi no processo, né? É aquela coisa que a gente não sabe se vai escrever um só na vida, é tudo muito interessante esse processo, a gente não consegue precisar muito o que te levou a escrever. Eu só sei que nenhum dos dois foi inspirado necessariamente em alguém, foi sempre algo que surgiu e eu fui dando margem a isso. Tanto que tem questões que parece que vem pronto, né? Assim, o personagem, às vezes você discorda de uma atitude dele, mas ele já está tão pronto ali que você só está deixando fluir. É bem interessante esse processo. O primeiro se chama Uma Jornalista de Futuro, esse que levou muito tempo para poder, né, ganhar o coração das outras pessoas. E o fato dessa profissão da personagem ser jornalista me oportunizou a falar de muitas questões, né? E algo que eu desconstruo muito nos meus romances, acho que é porque a minha desconstrução na própria vida é aquela coisa de forma que eu sempre falo, né? Não existe aquela coisa do nasceu, trabalhou, não, estudou, trabalhou, casou, teve filhos. Não, o livro não termina com foram felizes para sempre. Eles se casam mais ou menos no meio da história e vem todas as questões que vêm junto com uma vida conjugal de um jovem casal, né? Mas uma das coisas que eu achei mais assim interessante, que foi um romance dos anos 90, mas que eu acho que é muito atemporal, parece que ele vai também servir muito para agora, é que o fato da personagem ser de futuro é que ela cria dentro do jornal um jornal chamado Boas Notícias. Porque já naquela época ela via que essa absorção por notícias ruins o tempo todo está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais com problemas, né, emocionais, com dificuldades de enxergar as coisas boas. Então é de futuro, porque ela ganhou um prêmio com isso. A partir desse jornal existia aquela parte do que aconteceu no seu bairro, do que aconteceu na cidade, por que as pessoas só dão valor mais às coisas ruins do que às boas. Então essa desconstrução foi bem interessante. E você, enquanto escritora, qual é a sua hipótese em relação a isso? Por que as pessoas têm essa tendência, né, a valorizar tanto as notícias mais negativas do que positivas? Eu não sei se é uma construção cultural, se é uma tendência. Eu só sei que eu vou na contramão disso assim o tempo todo. Teve um fato recente de uma amiga que teve uma prima que infelizmente foi esfaqueada. E ela só colocou assim na rede social, porque existem tantas pessoas ruins nesse mundo. Aí eu corri e fui ver com ela o que tinha acontecido. Aí ela falou, aconteceu isso, isso, isso. Um rapaz que não a conhecia, de 14 anos, a socorreu. Então ela só conseguiu ainda chegar ao hospital pela ajuda. Um ex-namorado depois percorreu todos os hospitais porque não sabia onde ela tinha sido levada. Aí eu fui e coloquei para ela, o que te levou na hora de escrever na rede social? Só essa parte que ela foi esfaqueada, que certamente é o que é o foco disso tudo, que é o que mais te afetou. Mas por que também não trazer o fato de um rapaz de 14 anos ter, sem conhecer alguém, socorreu alguém de madrugada e levou ao hospital, e um ex-namorado que já não tinha mais vínculo afetivo de um namoro, de numa pandemia, de percorrer os hospitais todos do Rio de Janeiro todo para poder encontrar ela, né? Então eu fico muito tocada com essas questões que a gente precisa ter, esse exercício de também puxar para essa parte, senão realmente cada vez vão ter mais pessoas adoecidas, quanto mais sensíveis com o mundo do jeito que está, né? Quer dizer, o fato de você fazer uma crítica ou fazer uma observação daquilo que é negativo, né? Vamos usar essa visão, né? Não invalida, né, uma outra vertente que é o aspecto positivo que a gente acaba encontrando também, às vezes, nos detalhes e às vezes numa grande atitude como essa, né, de alguém que a socorreu, etc. e tal, né? E eu acho que isso inclusive reforça muito esse extremismo, né, que a gente vive hoje, né? Sim, sim. É bom ou ruim, né? Então você essa polaridade, né? Essa polaridade, exatamente, né? Essa polaridade constante aí que tem nas nossas vidas. E depois desse livro, que outros, né? O que mais que você escreveu? O que é que você tá desenvolvendo atualmente? Sim, teve um de poesia, que aí eu resgatei poesias que eu já tinha escrito, né? E aí também se chama Versos de Mim, porque eu também acredito muito que na magia da poesia. Eu falo que cada texto, cada gênero, ele cumpre uma função. E a poesia, ela é forte demais, assim.
E é também um exercício terapêutico de você colocar ali os amores correspondidos, os não correspondidos, as suas vivências, que quem lê vai se identificar e vai trazer uma outra interpretação e vai também levar para a história daquela pessoa. E, ao mesmo tempo, está ali, né? Você pode ler daqui a 10 anos e você vai lembrar, só você sabe o que está ali, cada palavra escrita. Tanto que eu estou lançando agora um novo, que aí eu já coloco como versos de nós, porque eu já não entendo mais que são só meus. Que tudo isso é uma construção com os outros, né? E ainda consigo colocar uns desdobramentos daquelas pessoas que fizeram parte da minha vida em 2014 e um pouco tempo... 2014 publicado, mas de longas histórias antes disso também. E aí, o xodozinho, que é esse aqui, que levou a gente aqui também a comentar sobre isso, que foi esse que eu publiquei em 2018. Essa história começou a vir para mim no final de 2014. Fala o nome desse livro, porque ele fica invertido para a gente aqui. Ah, tá. É Meu Porto, Tua Estrada. E a descrição que eu acho interessante, que aqui é como se fosse um show, e aqui é um casal de costas olhando para o mar, né? Então, que tudo isso, toda essa parte escrita e texto e imagem, tem todo também um propósito para desconstruir um rótulo de um dos personagens, né? E o interessante, assim, eu vou contextualizar o livro, mas quando eu publiquei ele, foi que eu tomei a primeira noção do que era biblioterapia. Então, foi uma experiência incrível você começar a receber o feedback dos leitores e começar a ver a engrenagem toda que a biblioterapia faz. É como se eu tivesse pego tudo que eu vivenciado e tivesse encontrado algo que estruturasse tudo isso. E aí te dá um potencial incrível para você ver que juntou a psicologia, que sempre foi minha paixão, com a literatura, né? Legal. Então... A gente vai chegar lá na biblioterapia. Sim, sim, vai sim. Eu queria explorar um pouco... Eu queria que você explorasse um pouco mais esse seu processo, né, de construção. Vamos explorar um pouco mais e a gente vai chegar lá. Apesar de que já é, né? Sim. Quando a gente vê que está tudo realmente um pouco misturado. Isso. Esse livro, ele conta a história de dois personagens. Uma se chama Letícia. Ela sempre foi apaixonada por música e sempre quis que a música dela fosse conhecida. Mas não necessariamente que ela tivesse à frente de tudo, como eu quero estar à frente dos palcos, eu quero ter a fama. Ela queria levar a música dela, ela é apaixonada por isso, né? Um instrumento de violão para lá e para cá. E aí ela segue a vida profissional que os pais fazem com que ela se forme em algum outro curso, como se fosse que músico não fosse vida, né? Que é aquela visão tradicionalista. E aí depois que ela consegue se estruturar nisso, ela consegue colocar uns vídeos no YouTube e começa a ter a dimensão, porque ela também vai um pouco na contramão dessas tendências, né? Que surge uma música, surge 10 parecidas. Ela não, ela é muito autoral mesmo, muito diversificada com isso. Então ela passa a lidar de um momento ao outro da vida no anonimato com a vida da fama. Nisso ela representa também todos nós que assim amamos a nossa profissão, mas às vezes elas nos colocam em determinadas situações que a gente acaba, às vezes, se não tiver cuidado, perdendo acesso à nossa própria vida. Porque são tantos compromissos que a gente se vê em vários dilemas, né? Onde que eu vou equilibrar a minha vida pessoal? Só que a dela, um pouco pior, porque você ganha visibilidade, você vira um produto do meio, né? Com uma empresária, uma marca querendo determinar tudo que você faz. Em contrapartida, tem o outro personagem chamado João. E ele, um jovem bem ativo, gostava de música, chegou a fazer teclado, mas nada profissionalmente. Muito engajado, era voluntário no orfanato, dava aula também para as crianças. Sempre mais discreto, voltado mais para essa área também de literatura e artística, mas não parecido com ela, né, nesse outro sentido. Ele passa o primeiro drama que ele perde os pais num acidente de trânsito e só fica vivendo ele e a irmã gêmea dele. E depois, 2, 3 anos depois, acontece um outro drama, porque aí ele vai a uma festa e quando volta, ele estava dirigindo, uma pessoa alcoolizada bate no carro deles, o amigo morre e ele perde os movimentos da perna. Então, imagina, né, para um rapaz no auge da idade, né, nos seus 20 e poucos anos, perder o movimento das pernas, estando num contexto, num país como o nosso, que não respeita a questão da acessibilidade, né, dos mínimos do básico,
ser a revolta de ser provocado por um terceiro, por uma responsabilidade, as leis frágeis aqui no nosso país, e aí ele tendo que lidar com isso. 6 meses depois, há um encontro entre esse personagem e ela, porque eles moram na mesma cidade, mas não se conheciam. E essa irmã dele, que é gêmea, convida ele para poder ir ao show. E aí, por ele, né, necessitar de uma cadeira, ele fica lá à frente e num desses momentos um olha para o outro e sente algo diferente. E a vida acaba colocando esses personagens de alguma forma para poder sentirem algo um para o outro e como que vai vivenciar esse amor e essa história. Existe um personagem secundário aí, que é uma ex-namorada dele, que acompanhou todo esse processo de acidente e ficou do lado dele o tempo todo. Então, é um livro assim, que não tem aquela coisa do bom e do mal. Ele tem o tempo todo personagens complexos. Ele quebra um paradigma, porque assim, primeiro de tudo que eu também queria deixar bem claro é que eu não quis escrever um livro didático. Eu quero falar da acessibilidade, eu quero que isso seja um lema. Ele foi um personagem cadeirante que eu fico triste por não haverem... Por exemplo, você conhece algum livro em que tem um personagem com alguma deficiência que não tenha sido ou o próprio deficiente ou algum familiar? Você já teve noção de alguma história? Isso não é muito assim, estranho? É muito, muito estranho. E o fato de eu ter escrito não foi porque eu queria que isso acontecesse, é porque eu enxergo essas pessoas que têm uma deficiência ou não como pessoas também. Então elas cabem num livro perfeitamente. Com Mas certeza. eu não conheço. Eu acho que essa ideia que você sempre está trazendo, né, de desconstruir determinados rótulos, desconstruir determinados... acho que rótulo, acho que define muito bem o que você tá dizendo, né? Porque eu me lembro que quando ainda orientava trabalho de conclusão de curso, a gente fez uma pesquisa documental lá em Recife, sou de Recife, e a gente fez uma pesquisa para tentar identificar qual que era o tipo de família que se representava nos livros didáticos. Eu sei que o seu livro não é um livro didático, você até, quando falou isso, foi que me veio essa lembrança, né? E é muito interessante, porque quando a gente chegou ao final dessa pesquisa documental que nós fizemos nos livros didáticos, né, do ensino fundamental, como é que se representa a família, por exemplo, nesses livros, é sempre o modelo da família tradicional, pai, mãe, filho, 1 ou 2 filhos, ou seja, você dentro de um escopo que já se modificou bastante, que é o conceito de família, né? Sim. Isso é uma pesquisa que a gente fez o quê? Em 2012, né? 2011, 2012. Você imagina a gente ter uma dimensão assim de trabalhar né? Outras questões, né? Tanto nos livros didáticos como em histórias outras que a gente pode fazer, pode escrever, né, como você tá trazendo aí. Então, acho que realmente é um esforço muito grande, né, de mudar isso, porque tem pessoas apaixonadas que vão fazer isso e vão levantar essas bandeiras, né, e enfim, às vezes a gente encontra o movimento, que aí a gente ganha mais força, né, porque eu acho que o movimento nos ajuda bastante. Eu queria saber, nesse teu processo, você se sente muito solitária? Porque eu percebo claramente que nos teus livros você sempre traz uma ideia de desconstrução, você traz uma questão como responsabilidade social, ambiental, essas questões que você está trazendo, né? Mas você se vê muito só fazendo isso ou você encontra pessoas que você consegue também compartilhar e ter ideias, né? Porque escrever é um processo, pelo menos no imaginário social, é um processo muito solitário, muito introspectivo, né? Sim. Você meio que observa ou passa por experiências e vai e escreve, mas como é que é esse teu processo? Eu não me sinto solitária. É um processo solitário, mas eu não me sinto assim porque eu estou envolvida com os personagens, né? Dentro assim da minha cabeça eles existem, é uma coisa muito forte. E esse eu tive um pouquinho assim de cuidado, porque eu precisei fazer uma pesquisa porque eu não conhecia nenhum cadeirante. Então, assim, surgiu essa história em mim, mas eu não conhecia, então eu queria fazer o mais realístico possível. Então, eu pesquisava determinadas informações, não para que fossem colocadas no livro, mas para que eu chegasse o mais fundo possível do dia a dia deles. E eu fiquei um pouquinho assim,
espantada, não no início, mas aí depois eu chego nessa parte, senão eu vou me embolar. Mas eu digo assim, depois que eu passei a ter contato com mais pessoas que acabei tendo por serem cadeirantes, fiquei muito assustada com o modo como a nossa sociedade ainda está. Mas aí eu conto um pouquinho melhor sobre isso depois, senão eu posso atropelar aqui as Não, informações. não, vamos desconstruir. A gente fez um bate-papo com o Pedro, acho que foi até nesse bate-papo que a gente trocou as ideias, né? Que foi o Pedro Gabriel Sim. de Recife, né? Que faz um link entre a psicanálise e a literatura, né? Inclusive, o Freud, diz em algum texto dele, eu acho que ele inclusive falou que foi, eu acho que é carta aos escritores, enfim, que ele diz que os escritores eles acessam, né, o inconsciente através da literatura, através da poesia, através dos diversos gêneros, né, eles conseguem acessar o inconsciente muito mais rapidamente do que o próprio psicanalista, do que o próprio paciente que se submete à análise. E ele falou muito do Mário Quintana, né, como assim uma referência e os textos que ele lê bastante sobre ele, né? Você falou que sua mãe teve uma grande influência aí no seu processo, né? Que ela foi uma grande Sim. estimuladora do seu processo, mas você também fez letras, né? Estudou letras, então você de Sim. alguma forma também entrou em contato com esse universo, digamos, acadêmico e teórico, que também envolve essa dimensão da literatura, etc. e tal. Você se considera que recebe influência de algum processo, de algum autor, de alguma perspectiva no campo literário, ou você realmente se vê mais como essa pessoa que foi construindo os personagens a partir de uma observação, a partir de demandas, a partir de problemas, e você vai se envolvendo e vai construindo? Como é que é isso em você? Eu sou muito livre para isso, então eu não consigo me prender a Um nenhum estilo. estilo. Um processo muito meu, mas dessa observação toda. Eu brinco que se as pessoas me levarem 10 vezes num lugar, eu vou me perder 10 vezes se eu for sozinha, porque enquanto estão olhando a rua, eu estou olhando aquele senhorzinho naquela loja ou naquele prédio, lá no terceiro andar, molhando a planta. Eu não tenho um olhar. Sei como é isso, eu sei como é isso. É um ponto fora da curva, né? Não tem muito o que explicar. Então, eu acho que é toda essa diferenciação que faz com que eu também construa isso. Eu não consigo visualizar nada de estilo nenhum, assim. E me liberto de todas essas questões. Não gosto de formas. Nem quando eu vou fazer. Assim, eu gosto de criar o tempo todo. Eu não gosto de imitar situações. Até depois, quando a gente falar da biblioterapia, tem receitas. Aplique assim, assim, assim. Eu vou lá, esqueço aquilo tudo. Eu vou experimentar a partir daquele momento. Isso para mim é quando eu vou assim para outra dimensão. Assim, eu cheguei a um estágio de realização total. É quando crio qualquer coisa. Legal. E aí, já que você falou na biblioterapia de novo, né, vamos falar um pouco, né, como é que foi esse encontro aí, né? Como é que foi essa construção? O que é Isso aí. biblioterapia? Como é que foi esse processo? Sim, biblioterapia é a ação terapêutica que a literatura exerce, né? E ela pode ser, do desenvolvimento, no caso, pode ser a pessoa lendo um livro sozinha. Existe também a biblioterapia clínica, que seria o psicólogo recomendando textos. Na Europa isso está muito difundido. Não sei se você conhece esse livro aqui, deve estar ao inverso também, mas Farmácia É, Literária. Já ouviu falar? não, farmácia literária, já anotei aqui, Ela para ficar Ela fala, gravada. né? De depressão, dor de cabeça, um coração partido, ele não distingue o que é dor física ou dor emocional. As autoras percorreram 100 anos de literatura mundial e elas Que recomendam maravilha. um livro, fazem uma pequena resenha, e elas recomendam um livro para cada tipo: ansiedade, quebrei a cabeça, estou enjoada. Ah, porque a personagem no romance tal, ela pode passou por tal situação, e aí você já vai interagir com aquele romance, porque por si só, todos os livros, né, os romances, a literatura, ela já é curativa, porque ela já te dá já estaciona algo que você está vivenciando, já te transporta para uma outra situação. Então já nesse Uhum. momento já é uma mudança de algo. E quando eu comecei... Ah, pode falar, você falou alguma coisa.
esse termo, eu estou bem livre aqui, não fiz pesquisa, não fiz nada, então eu vou fazer pergunta assim bem Que como se fosse bom, que bom. criança. Eu Esse é adoro um essa termo, parte que não existe o é, óbvio. essa expressão biblioterapia foi você que criou? É um termo cunhado e conhecido? Eu realmente fiquei, eu já ouvi arte terapia, fiquei pensando aqui, por Uhum, que não literatura terapia? Por que biblioterapia, né? Isso surgiu uhum. aonde? Isso é um movimento? Enfim. Se eu não me engano, foi em 1949 que começou-se a estudar. Aí vem, né, desde a época também da Grécia, de Aristóteles, também tem algumas Sim, questões sim, envolvendo isso da porque literatura. porque a gente sabe que ler é terapêutico, né? Então, Sim, isso, sim, né, a gente sabe que é terapêutico, mas é, agora você trazendo aí, né, década de 40 e tal, a gente começa a ter mais ou menos uma noção de como é que esse termo ele foi sendo construído, né? E por que ele foi sim, construído, quem organiza isso, né, numa forma da gente poder pensar sim. de fato como terapêutico. E é bem recente se a gente for ver esse momento, né? Eu fico bem feliz de também estar pegando um processo que eu também posso experimentar. Aí não tem tanta coisa consolidada assim, né? E o bacana é que a biblioterapia de desenvolvimento, que é aquelas que pode ser feita pela maioria das pessoas, né? O importante é que Uhum. essa pessoa, ela vai estar em contato com um grupo, ela tem que estar bem emocionalmente, minimamente, né? Bem, porque ela pode ouvir situações ali de dores das pessoas, e você tem que ter ali um momento de você ter aquela empatia e aquele momento de mediar de um modo, né, tranquilo. Então, se estudou, tem a Caldin, que é uma das mais precursoras também do movimento, ela colocou também em prática 3 processos muito importantes que são um dos eixos da questão da biblioterapia, que é a identificação. É aquele Hum. momento em que você está ali acompanhando uma história, você está à vontade porque aquela história não é sua, né? Então você já fica um pouquinho livre para acompanhá-la, você quer dar, sabe quando você está na rua, você escuta a história de alguém, você quer dar conselho, porque é muito mais fácil a gente dar conselho para o outro, para nós mesmos. A biblioterapia faz isso. Quem é o Entendi. terapeuta nessa história toda não é quem media, é o livro e é a literatura. Não são livros de autoajuda nem didáticos, é literatura mesmo, né? Nem Clássicos, que é... científicos, acadêmicos, né? Não, é da literatura mesmo. Isso que eu achei mais incrível, assim, porque eu, não desmerecendo os outros livros, as outras temáticas que são importantes, mas esse poder fazer esse tipo de atuação no outro é incrível, né? No mínimo especial. Então Isso você me lembra, tá. isso me lembra muito essa história que você está contando, né? Me lembra muito um psicanalista que a gente estuda, né? Que é o Winnicott, né? Donald Hum, Winnicott. Não sei se você já ouviu falar desse psicanalista. Ele trabalhou muito tempo com criança. Ele era pediatra também e ele é considerado um psicanalista da escola inglesa. E ele desenvolveu um conceito, né, que ele chama de objeto transicional, né, uhum, é um objeto que se estabelece entre a relação terapêutica e o paciente, né, que na criança, entre a criança e a mãe, é a chupeta, é o paninho, ou seja, então você falando aí, está me vindo assim, né, na cabeça essa imagem, né, do livro como um objeto, como esse objeto transicional do Winnicott, né, que vai mediando aí as relações entre as pessoas, né, e não é sim. necessariamente não é necessariamente nem o terapeuta nem a pessoa, mas assim o livro como esse objeto terapêutico que vai ali entrando na relação com o outro, né? Muito legal isso, muito interessante É essa apaixonante. ideia. Você vai utilizar isso tanto que você nem imagina, porque assim, Não, já estou é aqui transform... pensando milhões de coisas. Você se prepara, porque assim, a gente vai espalhar muito isso aí, porque o mundo está precisando, né? E ter esse excelente ajuda, né, com o trabalho de vocês já, com a psicologia, ter excelente apoio com esse livro. E assim, sempre vai ser uma terceira versão. O livro sempre vai ser o livro, o leitor, criando uma nova, né, perspectiva. Então é muito interessante, ele não vai se aplicar Perfeito. nunca. Nunca o que chegou para mim vai chegar igual para você, nunca. Então,
quando nós lermos os mesmos livros e pudermos ter esse exercício de fala e de escuta sobre pontos de vista, porque é o que eu falo, a gente está caminhando para uma polaridade muito assustadora. Eu vi briga semana passada de quem gosta do frio e quem gosta do calor. Então, quem gostava do frio estava sendo responsabilizado porque tem pessoas na rua passando frio. Só que, se essas pessoas estão passando frio, não foi porque aquela outra pessoa que gosta do frio que causou isso. Ela não quis escolher. Mas estamos chegando a um ponto, né? Então, assim, sou desalmado, você gosta de frio porque você tem uma casa para morar. Então, assim, eu estou ficando muito assustada. Então, o livro é tão importante quanto aquele momento de você reunir um grupo a partir de 2 pessoas, já se torna um exercício de biblioterapia de desenvolvimento, em que a gente vai poder trabalhar algumas questões, sempre voltado para o que você sentiu quando você leu tal coisa, né? E o interessante também é que às vezes você vai aplicar uma roda e aquela pessoa que não deu uma palavra, a cabeça dela tá, ó, e fervilhando de ideias, de mudanças, de transformações. Eu fico muito assim impactada e emocionada quando eu vejo que depois de pessoas que 2 anos que já leram meu livro, quando elas me mencionam na rede social, quando elas veem qualquer assunto sobre acessibilidade. Então, assim, quanto que você consegue conversar com uma pessoa para que ela consiga se transformar o olhar dela? Todas as pessoas que leram meu livro até hoje, eu sei que essa foi o ponto-chave. Nenhuma delas, quando passou pelo bairro delas de novo, passou sem olhar se aquela rua era acessível. Elas não passam mais a ver a questão de que só não vou estacionar num local destinado para uma vaga de deficiente. Não, agora é assim, olha como aquela loja não respeita. Olha como aquele local que eu trabalho, que eu vou todos os dias, né? Uma leitora que trabalha na OAB de Santa Cruz falou, eu cheguei para o meu trabalho e falei, meu Deus, não tem um elevador para se alguém precisar subir, eu tenho que acessar o 2º andar. Então, isso é que nunca que eu conseguisse ficar, acho que o dia inteiro conversando com alguém, eu conseguiria atingir tanto um ponto quanto 110 páginas, quanto uma obra literária possa transformar. É verdade. Isso tem a ver com aquilo que você falou, né? Da identificação, né? Que eu acho que até te interrompi na hora que você ia falar de 3 pontos, né? Ah, sim. Né? Eu acho que você falou da identificação, eu acho que você ia falar mais 2, eu acho. A identificação ela se desdobra também na introjeção e na projeção, né? Você começa a acompanhar aquele personagem e às vezes aquilo que eu desconheço em mim, eu acabo encontrando no personagem. Ou aquilo que ele falou se identifica tanto que eu me aproprio daquela característica, né? Introjeto, então, né? Isso, eu introjeto. Eu tenho uma aluna que leu o livro e ela não mencionou nada se ela tinha gostado ou não da história e eu fico super livre para não perguntar, porque eu falo, se a pessoa não falou nada, acho que ela não gostou, eu tenho que respeitar. E aí, 3 semanas passou, eu falei, não aguentei de curiosidade. E aí, Gabriela, você achou do livro? Ela, eu amei! Inclusive, eu me inscrevi na aula de canto porque eu li a história da Letícia e eu gostava muito de música, mas isso nunca tinha despertado. Então, o livro despertou nela a vontade. E 3 meses depois, eu vi ela ensaiando para um projeto. Você está cantando bem? Aí ela falou, não sabia disso que eu ia me inscrever? Então, ela introjetou. A partir daquela história, existia algo no inconsciente dela, algo que estava adormecido, né? E aí ela se apropriou daquela informação e ela escolheu algo para poder fazer, né? E o do projeção, eu peguei o relato de um amigo, que quando é amigo é mais fácil de você conseguir, e ele falou assim, eu detestei o João. Aí eu, caramba, não imaginava que eu fosse escutar alguém. Detestei. E outra coisa, se eles ficarem juntos e casarem, eles não vão ser felizes, porque eles só sabem se fazer de vítima o tempo todo. Aí eu fiquei assim, olhando para ele, que não esperava essa informação. Aí eu comecei, foi justamente esse processo que eu estava lendo mais sobre isso. Aí eu comecei a ler sobre a questão da projeção. E aí passou umas 2 semanas, eu falei para ele, deixa eu te perguntar, você se lembrou de alguém nesse livro? Não, ele falou assim, você não vai me julgar porque eu estou pensando isso. Eu, não, eu como escritor, eu tenho que te ouvir somente, não há nenhum julgamento, fique tranquilo, fale o que você quiser. E aí ele falou, se bem que eu me lembrei sim, agora você tocando nesse assunto, porque meu último relacionamento, ela se fazia de vítima o tempo todo. Então, naquele momento que eu li, eu fiquei naquela situação, me lembrei o tempo todo. Então, se eu não tivesse falado para ele, ele nunca ia perceber que ele trouxe aquilo daquela relação. E aí eu já entro com você no segundo elemento da biblioterapia, que é a catarse.
que eu não sei se necessariamente se volta tanto para os termos da psicologia ou psicanálise, mas é a liberação de tensão, né? Você tem coisas ali, às vezes pode nem ser algo com aquela história, mas você teve um dia complicado, você viu aquela história e você vai liberar aquela situação mal resolvida, aquela raiva ou aquela frustração naquele romance. Então eu fui aplicar a segunda roda da biblioterapia lá na Uniswan, e eu vi uma moça o tempo todo muito séria, balançando o braço. Falei, ela deve estar detestando a história. Olha a cara dessa moça. E eu deve contando... você julgando, hein? Não, a gente não tem como, mas não tem como. A gente não... Imagina você ser o autor e aplicar o seu próprio livro, né? É muita responsabilidade, é muita informação. Tem que ter muita... Né? Claro, não tem como. Não tem como. Aí, nisso, quando terminou, ela levantou a mão, gostaria de contar uma coisa. Aí ela falou, eu tive um João na minha vida. Foi o grande amor da minha vida. Foi engraçado que também foi no tempo de jovem, também escrevia e começou identificação, identificação, identificação. Aí daqui a pouco. Só que ele ficou doente e ele me dispensou por 3 vezes. E aí eu fiquei com uma raiva do João, porque essa história de mais de 20 anos veio à tona. Mas agora eu tô bem, eu tô casada, eu tô feliz, mas você via que aquilo ali, o livro tinha mexido com ela de uma forma que eu falei, meu Deus, eu acabei com o casamento? Espero que não, porque voltou à tona. Voltou à tona porque depois eu pedi para que escrevesse, né? Eu já passei a fazer a pesquisa, onde você se identificou, onde você teve a catarse, aí ela botou, foi o grande amor da minha vida. Então, quando ela confidencia aquilo ali, realmente foi forte a história que ela viveu. Aí... pode falar. Não, aí você pediu que ela escrevesse. Quando você está fazendo uma roda de... É uma roda de... Como você falou? Uma roda de conversa ou uma roda de biblioterapia? Roda de leitura. Roda de leitura, né? Essa catarse ela é expressa através da escrita, ela pode ser ou verbalmente. As pessoas, me parece que ela verbalizou, né, aí nessa roda, né, de leitura, Isso. né? Eu depois pedi você os pede dois. que as pessoas escrevam, ou não. Você pede que a pessoa simplesmente escreva. Não, eu peço os dois. Exato, deixo bem livre. Mas ela já tomou a palavra ali, assim, de segurar, assim, de levantar. E aí ela falou, ele não podia ter feito isso, e aí eu falei, conta, mas eles ainda tinham contato. Aí eu falei, fala pra ele do livro. Eu nem vou falar do livro. Eu nem vou falar do livro, porque agora eu tô bem, porque não precisa, a gente tem que estar junto com quem a gente nos faz feliz, não necessariamente que a gente ama. Então olha a seriedade, assim, o universo que você coloca ali, que você tem que ter toda uma ambientação, você tem que ter um olhar empático, ter uma energia ali realmente trocada, né, ser verdadeiro. Isso oportuniza uma entrega das pessoas que é muito forte, assim. Então você fica mais feliz ainda em poder proporcionar isso. Porque ali parece que é uma sensação de pertencimento, não sou só eu que estou passando por tal problema. A partir do momento que o outro também está compartilhando comigo, eu sinto um pouco mais confortável. Ou eu finjo que não é problema comigo, é com um texto, é com um personagem, então eu estou mais seguro protegendo minhas emoções, né? Eu tive um outro tipo de roda que foi no evento Ler, que eu tinha só 40 minutos, então eu levei um texto do Rubem Braga. Aquilo ali encheu rapidamente, assim, 20 cadeiras encheram rapidamente. Eu estava preparada para falar só para os meus 4 amigos que foram me acompanhar, porque você não tem, um evento aberto com muita movimentação, assim, de Herbert Viana de um lado, né? Tem muita coisa acontecendo. Eu falei, gente, encheu, né? As pessoas Vamos ali comigo, rápido. né? Vou lá, meus amigos, né? Para a gente fazer ali Isso, dar uma eu força falei, um ao sentem outro. espaçados aqui, por favor. E daqui a pouco eles ficaram em pé. E eles também não sabiam o que ia acontecer e estavam assim, vidrados e também participando do processo. Eu sei que eu tive momentos de um levantando para abraçar o outro. Eu tive momentos de uma pessoa emocionada, de trocar telefone, porque eles se sentiram à vontade para falar. Eu tenho uma das amigas que eu tenho pouco contato, mas é uma grande amiga, que ela só tinha confessado a raras pessoas que ela tinha bipolaridade e ansiedade. Quando eu vi que ela falou ali para as outras pessoas, foi tão forte que ali naquele momento a gente esqueceu de tudo, éramos só nós ali. Então você imagina, se 40 minutos você consegue uma experiência dessa, das pessoas conseguirem libertar tensões,
falar das suas inseguranças, imagina um trabalho, né, bem desenvolvido, consistente, com um grupo de pessoas, né? Uhum. Legal. Existe em São Paulo o Lab Lei, que é do Dante, que é uma faculdade de medicina, que assim, avançou-se muito em tecnologia, mas o olhar humano a gente está pecando bastante nisso, tá É bem verdade, é complicado. verdade. Concordo Então contigo. existe uma movimentação, ele tem um laboratório Lab Lei, que aí ele acompanha um grupo na faculdade de medicina todo, lendo clássicos, às vezes na casa um do outro, agora virtualmente, que Agora, também virtualmente, funciona. maravilha. Sim, sim. E existe também assim empresas de cosméticos que estão levando para o ambiente corporativo a biblioterapia, bancos, né, da rede privada, que eu também já tive conhecimento, sistemas prisionais, que isso é uma coisa que eu tenho vontade de Hum, fazer, de de levar. experimentar, né? Muito Isso, de interessante. desenvolver. Então, assim, a possibilidade de ampliação é muito bonita, muito forte mesmo. E a Legal. última. Ah, pode falar, desculpa. Não, não, fala. Para aí, É porque que aí a gente vai. a última característica depois da catarse é o insight, que é quando tem a mudança de comportamento, é quando o livro transforma você de alguma forma, que seria o ambiente das pessoas olharem para a questão da acessibilidade, desconstruírem, no caso do meu livro, muito essa questão de... Eles precisaram lidar com momentos muito difíceis do livro, porque as pessoas acreditam que o processo de uma recuperação de um trauma, ele é só ascendente. Eu me machuquei, eu estou traumatizado e eu vou ficando bom, 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 bom. Mas não. Tem fatores internos, tem os externos, você pode ter desenvolvido e melhorado, daqui a pouco vem alguém e te traz uma frase ou um texto e você capota e tem que levantar de novo. Então as pessoas tiveram que lidar com a frustração de quererem que seja uma história em que as pessoas brigam uma vez, brigam duas vezes e são felizes para sempre. Então, elas já estão muito identificadas com o personagem, elas já têm um carinho muito grande por eles, e aí elas querem que eles fiquem bem, e elas querem Legal. que ele, de um momento em que ele tem que escolher um amor que está fazendo ele sofrer, por essa dinâmica toda de uma pessoa que viaja muito, ou um amor que é aquela ex-namorada que virou amiga. Aquilo ali dá um ponto de discussão maravilhoso na biblioterapia de desenvolvimento, que tem uns que falam, não, você está usando o outro de step, você não pode escolher um amor mais ameno, em que você não está completamente apaixonado, mas aquela pessoa te traz calma, te traz paz. Está enganando a outra pessoa, mesmo que você fale para ela que você gosta de outro. Aí tem os outros que brigam porque acham que, não, você tem o direito a ter esse amor tranquilo, porque aquele outro só te faz sofrer. Então aquele exercício de escuta, já escuta com muito mais tranquilidade, porque nem eu estou com a razão, nem você. São escolhas que as pessoas fazem. Então, eu tenho na virtual, né, na roda virtual que eu fiz, tem uma aluna que começa a falar assim, bem calma, né, no decorrer das semanas, que eu vou fazendo perguntas, eu lanço tantas páginas e levo uma semana para a gente debater. Aí no início ela tá super tranquila, daqui a pouco ela, babaca, idiota! Aí eu, gente, isso é ela escolhendo as palavras no grupo. Imagina o que não tava, da raiva que ela estava despejando no personagem. Então é muito interessante você ver esse processo que a história causa, né? Muito legal. E como é que você faz o fechamento? Você faz um fechamento do processo, então a gente tem aí a identificação, a catarse e o site, né? Sim. Como é que você faz esse... No final, você faz um arremate, você faz um fechamento. Outra coisa que eu tô super empolgado, tô gostando pra caramba do papo, mas assim, já só tem 15 minutos, passa muito rápido Sim. e eu tô assim, aprendendo muito aqui com você. Então, um ponto é esse, como é que você faz o fechamento? Segundo ponto, você falou que numa certa roda você usou um texto do Rubem Braga, então a gente também pode fazer essa intervenção com texto, a gente pode trazer uma poesia, porque eu acho que Sim. porque quando a gente trabalha com um livro com personagens, a identificação ela acaba funcionando, a identificação com o personagem, mas é óbvio que com um texto poético ou algo assim mais, né? Há uma identificação, mas é uma identificação de uma outra forma, né? Talvez você até tenha mais insight do que identificação, porque a gente acaba Sim. tendo mais identificação quando a gente tem
tem personagens e aí a gente vê as nuances, né, da personalidade, a gente acaba se identificando ou não, né? Para poder depois Isso. projetar e etc e tal, né? Então, como é que você faz esse fechamento dessas rodas de leitura, né? E como é que você... Qual é a questão? Você já eliminou alguns estilos de texto, né? Acadêmicos, né? Muito teóricos, etc e tal, mas... E, assim, qual que é a frequência? A gente pode fazer uma roda de leitura e ponto final, a gente tem que fazer sempre, a gente tem que criar um ritmo de encontros semanais, quinzenais. Como é que isso, do ponto de vista metodológico, sem querer ser muito chato e enquadrar demais, mas só para poder também ter uma noção de como é que a gente pode pensar metodologicamente essa intervenção, porque é uma intervenção. Sim, muito forte. Isso aqui é maravilhoso, porque você pode tudo isso que você falou. Você pode fazer. Maravilha. Eu tinha É certeza que aberto. essa, olha, eu tinha certeza que seria a sua resposta, pelo seu estilo open mind, eu tinha Sim, eu certeza não que ia você é. aguentar estar aprisionada em nada, né? Em só poder estar fazendo os determinados. Tanto que, assim, esse texto do Rubem Braga, eu sou mediadora de leitura numa escola estadual, readaptada do Estado, então, assim, eu comecei a trazer os alunos na hora do intervalo bem livre. Falei, eu só tenho 15 minutos, é o que eu tenho para trabalhar. Quer ouvir uma história? Aí você começa a contar para um, vem o outro curioso. Então, esse texto do Rubem Braga, quando eu li para eles, que é o meu ideal, seria contar uma história, se der tempo, de repente, eu até leio, que eu tenho ele aqui, que ele é lindo, ele sintetiza o que é o poder de uma história. Uma aluna que já tentou suicídio 2 vezes, ela falou, né? Quando eu li essa história, eu já tive vontade de desenhar flores e entregar às pessoas na rua, lendo esse texto que eu quero fazer. Aí eu falei para ela, então eu vou fazer o ler agora, e eu vou levar uma flor para cada um e vou dizer que foi você que me inspirou a isso. Aí ela ficou muito emocionada e eu levei essa história para o ler. Foi ali que eu abri. Então eu acho que quando você já traz esse movimento também para uma roda, né, que eu tinha tão pouco tempo, você já consegue estabelecer um vínculo de confiança. Então, você pode sim Perfeito. com uma poesia, você pode. Cada um vai cumprir o seu papel e todos têm um papel importantíssimo. É livre. Uhum. Eu acho muito importante, assim, em situações assim, quem já trabalhe com um grupo que possa cada vez mais experimentar isso. Quanto mais você experimentar, mais você vai estar com o seu olhar ampliado. Legal. Pessoas. Sim. Aí, qual foi a Não, outra pode concluir. pergunta? Não, a outra pergunta é sobre o fechamento da roda, mas eu já ia fazer outra consideração, porque eu tô aqui quase chorando com o tempo aqui. Não, mas eu me coloco disponível ao máximo que você achar Não, importante. Eu me tranquilo. coloco disponível, inclusive, para fazer uma roda com o meu livro, com um grupo que você queira, que a Sim, gente possa sim. mediar. Vamos fazer sim, Eu roda, não vamos vou fazer uma sair roda desse virtual. caminho. Isso, eu não vou sair desse caminho assim, de jeito Não. nenhum. E é bem, bem bacana. Eu Então, não faço. você não Perdão. faz fechamento. Não, o fechamento, assim, na Uniswan, nas 2 rodas de leitura, eu contei a história toda, depois eu abri para que as pessoas falassem e pedi para que escrevesse identificação, né, o catarse e coisa. Como era uma roda também acadêmica, antes disso eu expliquei um pouquinho o que é emoção, o que era sentimento, fiz toda uma contextualização, né, que eu tinha um pouco de tempo para isso. Já na virtual, eu disponibilizava toda semana tantas páginas e marcava um dia. E eu fazia perguntas. O que você achou daquele momento em que o João teve tal atitude? Como você se sentiu? Se você estivesse no lugar dele, faça esse deslocamento. Até chegar o último momento em reunir para um bate-papo virtual onde todos apareceram ao mesmo tempo e conversou sobre o desfecho do livro. Então fica muito. Legal. Isso foi assim, uma ideia minha. Por isso que eu acho que é Uhum, aberto. Você vai ter uma visão e vai aplicar de um outro modo, vai fazer uma uhum, pergunta de um outro jeito. uhum. E esse É, dos meus 15 minutos que eu tinha, daqui a pouco os alunos não estavam mais lanchando, eles estavam indo para ficar ouvindo história. Você imagina isso? Um adolescente largar um celular para escutar uma história? maravilha, muito bom. E aí me fala outra coisa. É, nessas rodas, nessas rodas de leituras, principalmente nessas rodas assim mais é, que você, tipo, vamos montar uma roda num evento acadêmico, aí as pessoas chegam, Sim. etc. Você não conhece as pessoas e tal, parará. Já aconteceu, né? Principalmente no momento da catarse, que eu acho que é um momento que, olhando agora, olhando com os procedimentos, né? É um momento que as pessoas elas vão
elas vão se despir, né, de suas personas, dos seus falsos selfies, etc. e tal. Você já teve a necessidade de depois de encaminhar alguém para fazer algum tipo de atendimento psicoterapêutico? Isso já aconteceu ou não? O nível de catarse fica num nível ainda, assim, soft, né? Que dá para as pessoas, Uhum. enfim, se emocionarem, falarem o que estão sentindo e depois daí saírem embora. Por isso que eu pergunto essa coisa de como é que fica o fechamento, né? Porque você participa de um Sim. evento. Tudo bem, quando você faz um acompanhamento semanal, você tem aquele mesmo grupo, aquelas mesmas pessoas, ok. Mas quando você faz isso como uma proposta mais livre, né? Que Uhum. você organiza um evento e faz, né? Como é que essas pessoas ficam depois, né? Como é que isso é pensado, é trabalhado? Você tem que ter um cuidado muito grande com os textos que você vai trabalhar. Por exemplo, tem algumas Perfeito, pessoas que pensam, eu vou fazer um texto com pessoas que estão com depressão e eu vou ler poesias sobre suicídio. Não, você vai ler coisas para despertar vitalidade. Você não pode de perfeito. modo algum, você não pode de modo algum atuar nesse campo se você não tem nenhum preparo para poder lidar com isso, né? Eu vi situações assim que você vê as pessoas compartilhando e você fica sensibilizado com determinadas coisas. Teve uma aluna que o namorado sofreu uma situação de estar acamado e perdeu os movimentos e a família pressionando para que ela largasse ele, dizendo que ele não prestava mais para ela, né? Então, tem momentos que você gostaria sim de realmente de encontrar um suporte para essa pessoa, mas nada que fosse algo que aquele momento da biblioterapia tivesse provocado. E sim, de repente, até muito pelo contrário. Aquele momento ali que foi bom para ela compartilhar aquele drama que ela estava vivenciando com outras pessoas. E o olhar realmente empático que o outro tem é diferente. Parece que Uhum. aquela pessoa que está na internet, às vezes, brigando, quando ela está ali num grupo, ela já está sentindo um Sim, pertencimento sim. diferente, né? Ela está mais aberta com o campo dela, né? Muito legal, muito legal. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Assim, o tipo de texto que você vai usar, né? O tipo de texto que você vai utilizar para você trabalhar com esse grupo, né? Com essas pessoas. Achei isso fundamental para a gente poder pensar. Sim, eu Muito estou legal. fazendo uma série de pesquisas de crônicas e contos, porque são textos com quem a gente pode trabalhar com um pouco mais de rápido. Eu quero ter esse leque na minha mão. Então eu tenho, por exemplo, eu pego às vezes fragmentos de textos. Se você já leu o livro, já viu o filme Tomates Verdes Fritos? Sim, sim. Então, por exemplo, a escola que tem muito bullying, né? Tem um trecho do livro, que é o livro, eu sou apaixonada por essa história, em que a Ide, né, leva o Toco, que é o filho É. da Ruth, que perdeu o braço no trem, e ele está muito frustrado porque ele não consegue brincar com os amiguinhos. Então a história, o trecho que eu separei foi justamente esse. Ela leva ele para poder conhecer uma cachorrinha que só tinha 3 patas. Solta a cachorrinha da amiga e começa a jogar bolinha. E a cachorrinha feliz, rolando. E aí ele pede para que a criança observe aquilo tudo. No final, ela devolve a cachorrinha, leva ele, se senta num rio e falou: você percebeu se essa cachorrinha ela está triste por viver, por ter só 3 patinhas? Você percebeu que ela tinha pena de si mesma? E faz perguntas, né, sobre isso. E aí fala: eu gosto muito de você, mas eu gostaria de saber que uma cachorrinha não é mais inteligente que você. Ela fala daquele jeito ali para ele que você poderia falar sobre bullying um dia inteiro e não ia funcionar. E você lê uma página e aquilo ali se desconstrói. Então os textos, eles precisam ter uma identificação com o grupo que você vai trabalhar, mas você tem que ter essa sensibilidade. Então todos podem trabalhar, mas não é para qualquer um. É para quem Perfeito. realmente mergulha nisso. E eu estou me desdobrando a fazer pesquisas sobre textos para cada vez mais poder também compartilhar. Eu entrego poesias nas ruas, eu faço leitura como remédio para a alma, porque biblioterapia é um termo que as pessoas não conhecem. E a pessoa está na Pois é. lanchonete, quer uma poesia? Levo para ela. Está no trem? Toma aqui um texto. Eu sou um pouco tímida, é difícil fazer isso, mas é tão diferente porque às vezes a pessoa está trabalhando o dia inteiro e não consegue. E eu tô, só o ato de eu estar oferecendo algo a alguém, e por mais que às vezes eu passe por doida, tipo, o que você está fazendo me entregando algo? Mas por outro lado eu tô E todo mundo pensa que fazendo o você meu está vendo, papel. né? Porque as pessoas acham que quando você vai se aproximar delas é geralmente para vender alguma coisa, né? E você vai dar uma É poesia, as pessoas ficam, né? Que não, isso. não é o esperado, né?
Isso, no Natal eu faço 1000 cartões de Natal, cartões postais, e entrego para as pessoas entregarem as outras. Aí a reação é assim, tá vendendo, tá quanto? Eu não tô. É para você escrever para alguém que você gosta. É exercitar o falar bem, a empatia, o amor. E aí quando você escuta assim, gente, eu entreguei o cartão para uma pessoa, aquela pessoa ficou tão feliz de ter parado para me escrever algo para mim, eu vou guardar, né? Carolina, eu adorei o papo. Infelizmente, estamos chegando ao final e eu não queria finalizar, porque o Instagram nos corta, né? 60 minutos, ele derruba literalmente a nossa conversa e eu não queria terminar sem deixar que você fizesse as considerações finais, né? Que pudesse abordar alguma coisa. A gente tem 4 minutos. Se você pudesse pontuar alguma coisa que não foi falada, que eu não perguntei, que não apareceu na interação, ou enfim algum outro ponto que você acha importante. De antemão, já deixo aqui o convite para que você possa participar da nossa Semana de Psicologia, que vai acontecer em outubro na Uniswan, 100% virtual, online, e eu queria muito que você pudesse fazer para a gente, né, uma oficina de biblioterapia. Eu acho que seria bem interessante. Não uma palestra, mas uma oficina mesmo, uma oficina virtual, né? E aí depois a gente conversa nos detalhes, porque senão não vou perder tempo aqui falando disso, e você não faz aí as considerações, apresenta seu livro, seus livros, fala de algum outro ponto da biblioterapia que a gente não abordou. Enfim, eu fiquei muito curioso, você sempre falou em biblioterapia de desenvolvimento, né? Eu fiz, mas será que tem outras então? Né? Mas eu acho que vai ser outra live, mas eu deixo com você aí a palavra. O outro é o clínico, são os psicólogos que podem receitar. Entendi. Então, de antemão, eu já me despeço, porque aí a gente já está chegando ao final, e deixo aí você com a palavra para encerrar. Mais uma vez, muito obrigado, e vamos repetir. Eu gostei muito desse Eu que bate-papo. agradeço. Que bom, vamos trocar muitas figurinhas e temos planos bonitos aí para esse caminho agora que se juntou sobre esse assunto. Lembrando que os 5 que falarem, né, eu quero, não estou vendendo. É para as pessoas que quiserem, eu vou dar de presente, enviar pelos correios. Eu quero. Escreverem aí, eu quero. E os que não conseguirem desses 5, eu mando em PDF, mando por e-mail, deixa no direct no meu, que é a escritora Caroline, tá? E eu vou só finalizar contando de um projeto que eu também estou muito apaixonada, que eu estou desenvolvendo, que é falando sobre a questão do humor, da atuação do humor na vida da gente. Então, eu estou escrevendo um livro que se chama Os Meus, os Seus, os Nossos Micos, porque nessa de observar as coisas aleatórias, também acontecem as coisas mais aleatórias comigo. E eu tenho o sonho de distribuir em ONGs, em hospitais, porque eu falo que está todo mundo armado, mas o sorriso desarma. E quando você começa a ler uma história engraçada de um guarda-sol que voa na praia e quase acerte alguém, que aconteceu comigo, você começa a lembrar também de coisas. Então, o repertório do humor, da leveza, ninguém ainda conseguiu estudar a profundidade do quanto que isso transforma, né? Então, eu fico tentando buscar em textos filosóficos, de psicologia, e essa é a pesquisa que eu estou fazendo sobre a questão do humor. Então, que as pessoas leiam poesias, que as pessoas se abracem a psicologia, a literatura e possam realmente se agarrar nisso para poder ter uma vida um pouco mais leve, porque está complicado, né? Então, é um caminho bonito para todos seguirem. Legal, muito obrigado, Caroline. Tem um autor da psicanálise que vale a pena você ler, né, que é o Daniel Kuperman. Ele vai falar sobre o humor, né? Então tem muitos artigos produzidos numa perspectiva psicanalítica e eu acho que vale a pena. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. O vídeo vai ficar salvo agradeço aí a todos. No IGTV. Aí eu vi aí que a Benilde já colocou aí Eu Quero o livro, né, a Benilde. E quem quiser o livro, manda lá para... Qual o teu Instagram? Novamente, repete. Escritora Caroline. Escritora Caroline. E é só ir lá, mandar via mensagem para ela que ela manda para vocês o livro, tá bom? Eu também quero. Isso, e manda por e-mail também, combinado. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau, boa noite. Beijo. Tchau, tchau, boa noite.